Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, podcast que traz mulheres inspiradoras que fazem acontecer, que têm suas empresas, suas casas, dão conta de tudo. E a gente está aqui hoje com a minha sócia do Fire Club, Márcia Piliquian. Bem-vinda, Márcia! Palmas! Bem-vinda! Obrigada, Carla, é um prazer estar aqui com você. Muito legal. E hoje vamos falar de plano de saúde para as empresárias. É um custo ou um investimento? O que você acha, Márcia? Nossa, eu gosto muito desse assunto, porque é uma das minhas especialidades. Isso. E eu gosto de começar trazendo alguns dados, né? Porque o plano de saúde, ele é um investimento estratégico de bem-estar e produtividade. Legal. Por quê? Hoje, 70% das famílias sofrem um problema financeiro por conta de despesas médicas inesperadas. Muito legal. Então, se você não está adequado no seu plano de saúde, isso pode ser um problema. Você pode até ter que dispor de patrimônio para honrar o seu compromisso. A gente sabe que o SUS, por exemplo, foi criado, né, para atender a população toda, e é interessante. Ele tem, existe até uma qualidade de atendimento, mas ele tem um gargalo muito forte. Então, se você precisar de um atendimento do SUS, você não tem. Então, por isso, você tem que estar prevenido com o plano de saúde. Hoje, o SUS atende um paciente, tem um médico para cada 470 pessoas. Nossa! Então, não é possível contar com o SUS. Certo. E quando a gente fala do bem-estar do colaborador, hoje, o plano de saúde, ele é o benefício mais desejado dos colaboradores. Muito importante. Porque ele trabalha sossegado e ele sabe que a família deles vai ser atendida num qualquer imprevisto. Então, isso traz uma garantia de melhoria, inclusive na sua qualidade de vida na empresa. Essa qualidade de atendimento, de tranquilidade, pode gerar até 25% de aumento na produtividade desse colaborador, o que é bem significativo também, né? Eu tenho dado também que colaboradores mais felizes produzem 30% mais e vendem 35% mais. Exato. E aí um dos pontos são os benefícios, né? Os benefícios que estão embutidos ali no programa de remuneração do colaborador. Sem dúvida. Às vezes, a empresa não consegue iniciar pelo plano de saúde, até por custo, né? Dependendo do tamanho da empresa, né? Ela pode ter uma dificuldade do início no plano de saúde, mas ela pode iniciar com outros benefícios, como seguro de vida, que é super interessante, o próprio odontológico, né? Então, esse pacote de benefícios, realmente, você retém o talento da empresa e deixa o seu colaborador muito mais feliz, com uma produtividade bacana. A partir de quantas vidas existem planos de saúde empresariais? Excelente. Que fica um pouquinho mais barato? Não, bacana. Entrando nesse assunto, a gente consegue sempre... Eu tenho 3 tipos de plano de saúde. O individual, que hoje tem uma oferta muito menor, né? Eu tenho poucas opções para oferecer o plano individual puro. Aí eu tenho pelo CNPJ o PME, que é de uma vida. Se você tem o CNPJ e uma vida, eu já consigo fazer um plano pelo CNPJ. Quando você tem 2 vidas, eu consigo aumentar a opção de planos para contratação. E para 3 vidas, eu aumento mais esse leque ainda. Legal. Então, o PME é de 1 a 99 vidas. E tem os planos empresariais, que são os planos que trazem os custos acima de 100 colaboradores, né? Que aí tem uma estrutura um pouquinho diferente, tanto de gerenciamento quanto de contratação. Legal. Então, para a pequena e média empresária que ainda não tem um plano de saúde, sempre há essas opções, principalmente da PME, né? Que aqui no Líder Maravilha, nosso público maior é de pequenas e médias empresárias. Então,
por desconhecimento, às vezes fala, não posso ver um plano de saúde porque é só para grandes empresas, porque é muito caro. Então, tem várias opções, certo? Tem várias opções. Quando a gente encontra, né, esse desafio de contratação, né, que é importante tanto contratar o plano quanto revisar o seu plano de saúde, porque às vezes você passa por um momento de vários aumentos e você pode encontrar opções melhores na atualidade, né? E quando a gente vai contratar um plano de saúde para o cliente, a gente sempre faz uma anamnese bem detalhada do que ele precisa, da necessidade dele. Então, eu preciso fazer essa entrevista para entender o bairro que ele mora, se ele precisa de um plano regional ou nível nacional, se ele tem a necessidade do reembolso. Às vezes eu posso mesclar o reembolso para os sócios e para os colaboradores ter um plano sem reembolso, né? Então, tudo isso é uma análise bem específica que é feita para poder chegar na melhor opção de custo-benefício. Então, a gente compara mercado, compara os custos e traz a solução ideal para aquele cliente. Legal, muito legal. E além do seguro de saúde, quais mais... Você tem uma seguradora? Conta para as mulheres que estão nos ouvindo o que mais você tem no seu leque de serviços e produtos. Bacana. Na verdade, eu tenho uma corretora de seguros. Eu trabalho com as seguradoras, Perfeito. né? Ou, no caso do saúde, a gente chama de operadoras, porque tem seguros e tem as operadoras mesmo, né? Tá. Então, na corretora... quando a gente faz essa análise, né, do pacote de benefícios, como eu comentei no início, e um outro seguro que eu sou apaixonada é o seguro de vida, né, que a gente chama de seguro de proteção. E também, Carla, quando você contrata esse plano para empresas, e já que a gente está focando aqui, né, nas empresárias e pequenas e médias empresas, o seguro de vida às vezes é um início bacana para começar a dar o pacote de benefício. Por quê? O cálculo é por faixa atuarial e quantidade de pessoas. Então, normalmente a gente escolhe a cobertura, o capital que a gente chama, né, que é no caso de falecimento, o que ele vai receber, né? Pode ser escalonado, maior para os sócios, menor para os colaboradores também. E a gente pode... esse valor costuma ser muito atrativo. E a empresa também retém talento. E mais do que isso, o RH ele fica... com a realização de proteger, está protegendo aquele colaborador. Sim. Porque num caso de óbito, e a gente sabe que assim, a única coisa certa na vida é essa, né? Num caso de óbito, a família vai recorrer a quem? No sentido de ajudar até a cuidar, né, da parte do funeral. Sim. Ao RH, ao empresário. Sim. E você tendo esse seguro de vida, você tem outras coberturas acessórias, que não é só morte. Tem, por exemplo, assistência funeral, que garante toda essas despesas, que hoje fica em torno de uns R$10 mil, se você precisar investir nisso, né, ter esse gasto. E com a assistência funeral embutida no teu seguro, você não tem esse gasto. No seguro de vida empresarial também tem de invalidez ou não? Tem. Normalmente, 3 coberturas que eu acho fundamentais e básicas para iniciar esse processo da contratação. A morte, qualquer causa que a gente chama, né? A morte, a indenização especial por acidente, que você pode dobrar a cobertura de morte, né? Porque entende-se que... o óbito inesperado, né, ele é mais traumático. Então, normalmente a gente dobra essa cobertura para dar um fôlego maior para a família, né, porque a ideia toda é essa. E normalmente eu coloco a invalidez parcial e total por acidente. Por acidente. Tá? E existem outras coberturas. Existe invalidez por doença. E no seguro individual também eu tenho alguns seguros focados também, voltado para classe feminina ou masculina. Eles são específicos para a necessidade de cada um, que traz outras coberturas, como, por exemplo, doenças graves,
Certo. Né, que tem um pacote com várias doenças, desde câncer, Alzheimer, AVC, e você também tem a cobertura de diária de incapacidade temporária. Ou seja, os autônomos, os empresários que se parar de trabalhar vão perder a sua renda, eles vão ter direito a receber a diária dessa renda, como se fosse um CLT. Após o 15º dia de afastamento, você tem direito a ter esse recebimento, né? Então, isso é bem legal também. E você chegou a comentar aí brevemente que a gente está falando com as mulheres, existe o seguro da mulher, né? Seguro da mulher. É de vida, É de vida individual, certo. Né? Por quê? Focado na necessidade feminina. Né? Então, ele vai dar um foco maior, principalmente para as doenças que acometem, né? Podem acometer a parte feminina. Câncer de mama, de útero, né? E o que é legal também? Nessas doenças graves, focada nesse pacote, você não compromete o capital principal, né, que é destinado ou à invalidez ou à morte. Se você tiver a doenças graves. Não compromete. Interessante. Inclusive, né, a gente teve, o ano passado, 2 casos que foram pagos essas doenças graves e que ajudou demais assim no tratamento, né, na preservação da mulher. Da parte financeira também. Né? Sim. Hoje o seguro de vida a gente também coloca como um pilar importante do planejamento financeiro, porque ele é uma proteção pessoal, familiar e financeira. E muito do que a gente quer é proteger nossa família, né? Exato. O seguro de vida, ele é um ato de amor, né? É um ato de amor e ele traz essa conotação mesmo da proteção, né? Então, é importante a gente ter essa conscientização que hoje, depois da pandemia, houve mais, né? O brasileiro ele tem um pouco mais de resistência, às vezes, em pensar nesse assunto, né? Sim. Mas depois da pandemia, a conscientização foi muito melhor. E é como a gente costuma dizer, a vida é dinâmica. Muitas vezes você vai passar por muitas situações. Então, a turbulência ela vai existir. Então, se você está prevenido, protegido, está com esse planejamento adequado, você consegue passar essa turbulência sem grandes desesperos, Sim, né? Um pouco mais de paz. Um pouco mais de paz, um pouco mais de paz. E, Márcia, vamos mudar um pouco de assunto. Como você chegou nos seguros? Qual que é a sua trajetória? O que você estudou e como que você chegou nessa área? Há quanto tempo você está nessa área? Falar do CPF, porque como a gente fala, né, o CPF ele não está distante do CNPJ, Total, né? Não. Eu, na verdade, me formei em administração de empresas, depois fiz uma pós-graduação em marketing, porque a ideia primeira era eu trabalhar numa empresa do meu pai, com 2 tios meus, que produziam calçados para senhoras. Quando eu fui fazer o estágio lá, acabou que eu não me encantei muito com o trabalho, né, da administração e houve um pouco de resistência, assim, de poder implementar algumas melhorias, algumas ideias. E aí eu entendi que eu precisava sair da caixinha e vivenciar um pouco mais outros possibilidades, né? E aí eu fui para a parte de seguros, eu entrei em seguradora, eu trabalhei na Notre Dame Seguros, no meu primeiro emprego, né? Como a gente acompanhava internação, acompanhava nascimentos, acompanhava o fechamento dos seguros, né? Dava um atendimento. E depois eu fui antigamente era a AGF, que era uma empresa francesa, hoje é a Allianz, né? E fiquei também mais uns bons anos lá. E aí, nessa parte mais da parte comercial empresarial, né? Atendendo o RH. E aí eu trabalhei tanto no saúde quanto no vida lá. E eu me apaixonei, né? Com a possibilidade de resolver o problema das pessoas, trazer a solução, trazer realmente a proteção para a vida
e para a empresa das pessoas. Que legal. E hoje vocês têm uma estrutura. Como que foi esse passo de sair de uma grande empresa e montar a sua? Esse passo é sempre desafiador, né? Uhum. Que a gente tem essa vontade, né, do empreender. Foi um momento delicado de avaliação. E aí eu conheci, na verdade, o meu atual sócio, que é o Reinaldo Murolo, e ele só tinha essa parte patrimonial, né, na corretora. Inclusive, a gente também é bem forte na parte náutica, nos seguros, né? Então, que é a parte dele. E aí a gente queria trazer o cliente para que ele tivesse acesso a todos os seguros que nós fazemos hoje. Certo. E aí eu fui compor, né, essa parte de benefício que a gente chamou, ou as pessoas têm o seguro patrimonial, a corretora com parte patrimonial, ou só benefícios. E nós conseguimos juntar, ter as duas áreas para atender o nosso cliente na totalidade. Que legal, um ecossistema de soluções na parte de seguro. Exatamente, um ecossistema de soluções na parte de seguros. Até de barco, empresária, você que tem o seu iate, Exato. Ou já está vendo o iate para comprar. Faz o seguro. Fala com a Márcia. Exatamente. Muito bem. E aí foi isso. Cheguei lá, já estou há mais de 20 anos na corretora. Mas foi um passo importante na sua trajetória? Sim, muito importante. Teve que ter coragem? Tem que ter coragem. Eu acho que é isso. Coragem, energia, né? E vontade de ter a sua autonomia, fazer acontecer. É muito legal. Legal. E de toda essa trajetória que você trilhou, Márcia, o que você falaria para uma pequena e média empresária que ainda está começando seu negócio? Quais são as chaves do sucesso que você acredita que faz com que você se mantenha no mercado, que você tenha os seus clientes, que você prospere do jeito que você prospere, que você esteja em ambientes como o Fire Club, que te trazem um retorno? Quais são as chaves do sucesso que você acha? Disciplina. Estudo, né? Conhecimento. Legal. Para você ter autoridade no seu negócio. Né? Networking é importantíssimo, você abrir o seu ambiência, né, que a gente coloca, para você poder conquistar e trazer o seu público aí que você tem o target, né? Legal. Eu acho que esses são os pontos principais. Disciplina, conhecimento e networking. Sim. Chaves do sucesso. Sim, muito sim. Legal. Então, para você, mulher que não tem disciplina, já vê aí o que você pode fazer para alcançar o seu sucesso. Conhecimento, a gente não pode ficar parado. Conhecimento é fundamental. Fundamental o tempo inteiro, né, Márcia? Sim. E network, conhecer as pessoas. Eu também acredito que network é uma construção. Sim. Você conhece as pessoas, elas confiam em você, elas veem em que ambiente você está inserido. Sim. E aí sim, pode ser que elas comprem de você. Porque às vezes também ela não está precisando, mas ela pode até gostar de você, te indica. Exato. E assim vai indo, né? Você vai construir o relacionamento e confiança, porque você precisa ter a confiança onde você está depositando, né, o seu patrimônio, o seu plano de saúde, né? Que aquela pessoa vai te acompanhar. E assim, o corretor, Carla, acompanha a trajetória do cliente. Por exemplo, no seguro de vida, às vezes você faz um investimento inicial numa etapa da sua vida. Casei agora e tenho um filho, preciso proteger esse filho. Depois você tem um segundo filho. E isso tudo a gente tem que ir acompanhando para ir ajustando. Então, é dinâmico. Sim. Ou também, porque você faz baseado numa renda que você tem hoje e na visão de hoje o que você gostaria de ter lá no futuro, certo? Também. Mas dali a pouco você já está prosperando mais, tem um padrão de vida maior, tal, então você espera mais lá na frente. Exato. E se você não reajusta tudo isso, não vai acompanhar o seu crescimento, não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Então tem que ficar ligado também, não dá para... Então, se você já tem um seguro aí, mas já faz bastante tempo que você não dá uma revisada... Exatamente. Vê aí, porque
Porque a gente trabalha para crescer, né? Trabalha para crescer, Sem dúvida. prosperar, ter cada vez mais dinheiro, cada vez mais impactar as pessoas, né? Sem dúvida. Eu acho que essa é a palavra, impactar as pessoas é importante, trazendo o seu conhecimento, porque é exatamente o que você falou, às vezes a pessoa não está pensando naquilo. E se ela convive com você, começa a te acompanhar, ela começa a ter uma visão de uma coisa que ela não imaginava que podia acontecer. Sim. E qual é o futuro? O que você tem de visão para o seu futuro, da família, da empresa? O que você tem aí de sonho e visão? O futuro a gente só está pensando ali no aumento de... como é que fala? De energia, colocar energia no nosso trabalho para poder ajudar mais pessoas, trazer mais essa conscientização, né? E prosperar mesmo, né? Porque eu acho que a gente está aqui para servir e prosperar. Legal. Mas tem um objetivo mais quantitativo, assim? Esse ano eu quero fazer 30% a mais de faturamento? Tem algo já desenhado? Esse ano a gente está almejando aumentar a empresa em 50%. 50%, legal, uma meta desafiadora, né? É bem desafiador. Muito bom, muito bom. É bem desafiador, mas a gente está tendo bastante oportunidade e com o FIRE, então, a gente entende que vai estar melhorando ainda mais. Que legal. Inclusive, nem falei para vocês, gente, a Márcia, nossa sócia do Fire Club, quando eu a apresentei, o Fire Club, que é o nosso clube de negócios, que a gente tem quase 200 empresários que crescem, que fazem mentorias com a gente, que trazem uma prosperidade para o todo, um ecossistema com várias soluções que você pode fazer networking, que você pode aprender, que você pode se conectar. Se você tiver interesse em saber mais sobre o Fire Club, ele está dentro de uma liga de mentorias, então você ainda pode ir em outros clubes com essa titularidade. Tem um QR Code aí na tela, que aí você pode escanear e saber mais, que o meu time vai te atender, vai te explicar como que funciona, que aí você vai estar lá junto com a Márcia, aprendendo e prosperando, né, Márcia? Com certeza, O que você está achando do Fire Club, Márcia? Eu estou achando sensacional. Inclusive, a gente passou agora esse final de semana, né, com o Fire Club Experience, né? E que foi sensacional. Vocês trouxeram profissionais incríveis para palestrar, o que trouxe muitos insights, né? E isso tudo traz para o negócio a evolução que acaba vindo natural, né? Porque o conhecimento traz evolução. Então, fora a parte humana, né? Que a gente participou lá do evento de uma montagem de bicicleta que depois foi doado para uma instituição. Foi sensacional. Lindo, né? Assim, o Fire Club realmente ele traz mudança na vida. Que legal. E quanto mais pessoas impactadas, maior o seu legado. Exatamente. Frase de cara. Exatamente. Muito legal. Márcia, a gente está caminhando para a nossa reta final. Ok. Falamos aqui, principalmente da saúde. Começamos pela saúde, que o colaborador ele vai ser mais produtivo se ele percebe que você está cuidando dele. Perfeito. Então, é um investimento. Fora as outras coisas, né, que a gente nem entrou tanto, mas claro que se o colaborador tem um plano de saúde, ele precisa passar no médico, precisa passar por uma cirurgia, vai ser muito mais rápido a recuperação dele do que ele esperar um SUS, etc. Então, isso para a empresa também um investimento estratégico, como você falou. Falamos de disciplina, falamos de conhecimento e falamos, qual que era a terceira coisa? Do sucesso, do networking. E eu quero que você dê um recado, um conselho para a pequena e média empresária que está te conhecendo hoje, que tá nos ouvindo, nos assistindo, para ela ficar ligada, para ela sair daqui, né? Se ela nos ouviu até aqui, ela precisa sair daqui com uma decisão do que ela pode tomar de insights, de estratégias para o negócio dela. O que você diria para essa empresária? Bom, para o negócio dela, o que a gente já falou, né? Ela precisa ter coragem, né? E entender que vai haver um percurso ali, né, para que o sucesso seja alcançado e que ele vai acontecer. Se você tiver a constância, a disciplina, você vai alcançar o seu sucesso. Não desistir,
do que você tem de sonho. Isso é super importante. Muito legal. E na parte... e não esquecer das proteções. Proteção tanto familiar quanto patrimonial, porque é importante você estar protegido, né? E, quando você tiver o seu iate, procure a Márcia também. Ou seu carro de luxo. Seu carro de luxo. Bom, bom. O seu carro de luxo, de Renault, RC, isso aí. Muito legal. Márcia, você é ativa nas redes sociais? Eu preciso estar mais. Né? Qual é o seu arroba do Instagram, você sabe? Márcia Piliquian. Piliquian, como que escreve Vou Piliquian? soletrar. P-I-L-I-K-I-A-N de navio. É tudo I, não tem nenhum Y. Não. Piliquian, com K. Isso aí. Muito legal. Márcia Piliquian. Ainda bem que é o seu nome, É o meu nome, exatamente. É muito bom. Meu sonho era ter só Carla Martins, mas não dá. Não tem. Márcia, foi um prazer ter você me dar a mãozinha. Obrigada, Carlinha. Foi um prazer Adorei, ter você aqui. Hoje a gente está na nossa temporada de podcast de verão. Márcia, a última, pegou o finalzinho do pôr do sol. Mas nessa casa linda, nessa vibe gostosa. É um dos nossos movimentos do Fire Club. A gente traz os nossos sócios para gravar podcast, para ter autoridade, visibilidade, ter conteúdo para postar nas redes sociais. Sim, minha missão. E você pode fazer parte também, só ver o QR Code ou clicar aí no link e curtir, comentar, compartilhar e ter a Márcia também como sua corretora de seguros. Isso. Trazer os seus seguros e proteger tanto seus colaboradores quanto a sua família, né, Márcia? Perfeito, Carla, falou tudo. E muito obrigada por estar aqui, essa sua família, esse lugar incrível. Foi muito prazeroso. Foi muito legal. Aqui. Obrigada. E para você que nos ouviu até aqui, também muito obrigada pelo seu tempo. E até o próximo podcast Líder Maravilha. Um beijo e tchau.